agora a gente vai para nossa aula de gramática. Eu já estou com meu livro aqui, peguem os de vocês e abro da página 22. E a gente vai fazer a atividade da página 22 até a página 26, certo? Aí na página 22, na segunda parte, ele diz assim, que a gente vai iniciar um novo assunto, que é sílaba. Tem um textinho aí, vocês podem ler em casa, certo? Mas ele enfatiza uma palavra aí, ele destaca uma palavra, que é a palavra partilha. E ele separa essa palavra, fica partilha, certo? Aí diz assim, que quando falamos uma palavra, pronunciamos um conjunto de sons, que são o conjunto dos fonemas. Cada parte da palavra recebe o nome de sílaba. A palavra partilha tem 3 sílabas. Quanto ao número de sílabas, as palavras são classificadas em monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. E o que seria isso? Quando a gente for observar as sílabas, a gente vai ter que fazer a separação da palavra, separar sílaba por sílaba. E isso vai classificar as nossas sílabas. Se uma palavra ela tem uma sílaba, ela é chamada de monossílaba. Se ela tem 2 sílabas, ela é chamada de dissílaba. Se a palavra tem 3 sílabas, ela é chamada de trissílaba. Se ela tem mais de 3 sílabas, ela pode ter 4, 5, 6 sílabas, ela vai ser chamada de polissílaba. Sempre que for mais de 3 sílabas, ela vai ter o mesmo nome, vai ser classificada como polissílabas. Aí a gente tem aí num quadradinho verde alguns exemplos. Para o exemplo de monossílaba, que é uma palavra somente com uma sílaba, a gente tem a palavra céu. Só tem uma sílaba, né? Quando a gente fala, a gente só leva com uma vez. Céu. Para as dissílabas, que são as de 2 sílabas, a gente tem a palavra anel. Anel a gente separa, quando a gente vai fazer a separação, a gente vai ter 2 sílabas, certo? Para 3 sílabas, que são as trissílabas, a gente tem a palavra carnaval. Carnaval, 3 sílabas. Então, ela vai ser conhecida como trissílaba. E para as polissílabas, que são as que têm mais de 3 sílabas, elas são chamadas de... a gente tem um exemplo de professora. Professora, 4 sílabas, certo? Aí a gente vai passar para a atividade da página 23. Na primeira atividade, na primeira questão a gente tem assim: procure no diagrama 12 palavras e classifique-as quanto ao número de sílabas. Vocês vão procurar aí nesse diagrama 12 palavrinhas, vão escrevê-las abaixo. À medida que vocês forem achando, vocês vão escrevendo aí nessa parte verde. E na parte do lado, que é a parte rosa, vocês vão colocar se essa palavra ela é de sílaba, se ela é trissílaba, se ela é monossílaba ou se ela é polissílaba. Vai olhar a quantidade de sílabas e vai escrever no quadradinho ao lado, certo? Na segunda questão diz assim: ligue a primeira coluna de acordo com a segunda com o número de sílabas. Aí vocês têm monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. As 4 classificações das sílabas, certo? E vocês têm algumas palavras do lado. Para que vocês identifiquem cada classificação dessas palavras em relação à sílaba, a gente vai ter que fazer a separação das sílabas. Vocês fazem a separação e ligam conforme o número das sílabas, certo? A terceira questão diz assim: descubra as adivinhas abaixo e escreva as respostas e pinte o quadradinho correspondente ao número de sílabas dessas palavras. A gente tem algumas adivinhações. Vocês vão escrever as respostas dessas adivinhações e as respostas, por exemplo, na primeira tem assim: sempre está quieta, estando sempre agitada. Quando dorme de dia e de noite está acordada. Quem é essa pessoa que está sempre agitada, que dorme durante o dia e de noite ela está acordada? Aí vocês vão pensar um pouquinho e vão escrever a resposta aí. Aí do lado, onde tem as alternativas, vocês vão pintar se essa palavrinha ela é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba, certo? Só avisando vocês, a gente tem 4 adivinhações. Cada adivinhação dessas vai ser uma dessas classificações. Não vai ter repetição de classificação.
É uma palavra para cada classificação, certo? Quando terminarem essa questão da página 23, a gente passa para a página 24, ainda no nosso livro de gramática, certo? Na quarta questão diz assim: marque com um X as frases corretas. A gente tem 8 frases e vocês vão marcar somente as que tiverem corretas. Vou dar uma dica a vocês. A gente tem 4 frases corretas e 4 frases incorretas. Então, vocês só vão assinalar 4 dessas, certo? Vocês vão olhar aí e o que a gente já estudou, o que a gente teve aqui ó, de explicação e vai assinalar, certo? Na quinta questão, diz assim: leia as palavras do quadro abaixo e complete o texto. Aí a gente tem a palavra carnívoras, macarronada, natureza, borboleta e laranjada. Vocês vão completar com essas palavrinhas o textinho abaixo, certo? Bem facinho, só olhar direitinho cada palavra e o contexto do texto aí, pra gente saber onde vai colocar cada uma delas. Na sexta questão diz assim: agora responda as seguintes perguntas. Aí a gente tem duas letrinhas aí, duas perguntas. Diz assim a primeira: o que essa palavra tem em comum? Essas palavras aí de cima, elas têm em comum. A gente vai olhar as palavrinhas que a gente tem na questão 5 e vai dizer o que é que elas têm em comum. Todas elas são monossílabas, todas elas são de sílabas, trissílabas ou polissílabas. Qual dessas torna essas palavras em comum? Qual dessas classificações, certo? E na letra B diz assim: o que são palavras polissílabas? Lembrando que as palavras polissílabas são o quê? Aí vocês vão lembrar do que a gente já explicou, todo o nosso assunto, e vão colocar aí a definição, o que são essas palavras polissílabas, certo? Quando vocês acabarem essa primeira parte da nossa atividade, a gente vai passar para o assunto da sílaba tônica, que a gente já viu. Que seria o quê? A sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra, é aquela que tem mais força, certo? E elas têm as divisões, que são as oxítonas, paroxítonas e as proparoxítonas. As oxítonas, sempre a última sílaba da palavra vai ser a mais forte, vai ter a sílaba tônica. As paroxítonas vai ser a penúltima, sempre a gente vai contar de trás para frente, certo? A penúltima sílaba, ela vai ser a mais forte nas paroxítonas. E por último, a gente tem as proparoxítonas, que são as terceiras, a antepenúltima, de trás para frente. E lembrando que toda palavra proparoxítona, ela é acentuada, certo? Então, a gente vai fazer a atividade sobre as sílabas tônicas, certo? Aí a gente tem aí, leia a notícia e reflita. Moradores de áreas de risco foram alertados, mas a tragédia atingiu também outras áreas e a enchente tomou conta do nosso estado, de todo o estado. Perdão. Alguns moradores ficaram em dúvida se saíam ou não das suas casas. Aí a gente vai para o enunciado embaixo. Essa notícia fala de um problema grave da nossa sociedade. Em sua opinião, o que deve ser feito para evitar as enchentes no nosso país? Aí vocês vão dar a resposta de vocês, qual, de acordo com a opinião de vocês, a resposta é pessoal. O que é que a gente pode fazer para evitar que as enchentes elas continuem acontecendo no nosso país, certo? Aí diz assim, na próxima enunciada diz assim: nas palavras há sempre uma sílaba que é pronunciada com mais força. Essa sílaba é chamada de sílaba tônica, certo? Escreva as palavras destacadas na notícia e circule a sílaba mais forte de cada um. Aí vocês têm aí vai voltar novamente para o noticiário, a notícia que tem aqui, essa parte cinza, e vão ver as 3 palavras que estão destacadas, vão escrever aí embaixo e vai circular qual é a sílaba tônica de cada uma dessas palavras, certo? Aí embaixo a gente vai ter a classificação, que já foi o que eu expliquei a vocês. Aí vocês podem dar uma lidinha aí pra gente reforçar o que já foi dito nas outras aulas, certo? E a gente passa
para a página 25, que é onde realmente começa a nossa atividade sobre a sílaba tônica. A primeira questão diz assim: numere as palavras de acordo com a posição da sílaba forte em relação à posição da sílaba tônica, certo? 1 para oxítona, 2 para paroxítona e 3 para proparoxítona. Aí vocês vão completar aí, numerar as palavrinhas de acordo com a posição da sílaba tônica. Na segunda questão, a gente tem algumas palavras aí e vocês vão circular a sílaba tônica. Ele diz: circule a sílaba tônica das palavras abaixo. Toda palavra ela vai ter uma sílaba mais forte, então é necessário que vocês circulem a sílaba mais forte de cada uma dessas palavras. Na terceira questão diz assim: descubra a regra que foi utilizada para agrupar as palavras a seguir. Aí vocês têm 3 grupos de palavras e vocês vão identificar qual é o grupo de paroxítona, qual é o grupo de oxítona e qual é o grupo de proparoxítona, certo? E vai dizer por que todas essas palavras são oxítonas. Elas são oxítonas porque a sílaba forte está na última posição, na última sílaba, certo? E vão explicar nos 3 grupos de palavras. Na quarta questão diz assim: leia as palavras abaixo e pinte o quadrinho de acordo com a sílaba tônica de cada uma. Vocês têm a palavra história, trabalho e rispidez. Qual é a sílaba tônica de cada uma, tá? Só lembrando que são 3 palavras e 3 classificações para a sílaba tônica. Então, vai ser uma para cada classificação. Não vai repetir. Por exemplo, a primeira é uma paroxítona. A segunda, ela não vai poder ser uma paroxítona. Ela já tem que ser outra classificação, tá? Só lembrando que isso é um exemplo. Vocês precisam olhar qual é a posição da sílaba mais forte para saber a resposta correta. Na quinta questão diz assim: marque corretamente a letra A, alternativa em que todas as palavras são oxítonas. Então, vocês só vão marcar uma alternativa em que todas as palavras do grupo aí, elas sejam oxítonas, certo? E na letra B, ela diz assim: vocês vão marcar corretamente a alternativa em que todas as palavras são paroxítonas, certo? Lembrando que é somente uma alternativa. Agora a gente passa para a nossa última página, que é a página 26. E na página 26 a gente só vai fazer a primeira parte, certo? E na página 6, a gente já começa na sexta questão, que diz assim: sublinhe a sílaba tônica das palavras abaixo. Na letra A, vocês vão fazer o que estão pedindo, certo? Vai circular primeiro, vai sublinhar, que diga, a sílaba tônica de cada palavra. A gente tem 5 palavras aí, vocês vão circular a sílaba de cada uma, sublinhar. Na letra B, vocês vão separar as sílabas de cada palavra. Na linha do lado, você começa fazendo a separação da sílaba das palavras, certo? E na letra C ele diz assim: classifique cada palavra quanto à tonicidade. Vocês já identificaram qual é a sílaba tônica quando sublinharam aí. E agora vocês vão colocar se ela é paroxítona, proparoxítona ou oxítona, certo? E na sétima e última questão, vocês vão encontrar, ele está dizendo assim: encontre 7 palavras no caça-palavra e depois classifique-as quanto à sílaba tônica. Como é que a gente vai fazer isso? Vocês vão procurar as 7 palavras que estão aí no diagrama. Quando vocês encontrarem essas palavras, por exemplo, você achou a palavra casa, aí você vai procurar qual é a sílaba mais forte da palavra casa e vai colocar na classificação, certo? Então, a gente acaba aqui a nossa explicação da aula de gramática. Daqui a pouco a gente volta para mais uma explicação.